Salve, salve, senhoras e senhores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma super aula de biologia. Hoje o nosso assunto é bem especial, nós vamos falar sobre a semente. Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, dá aquele like bacana no canal, deixa seus comentários. Então, começamos falando dessa estrutura muito importante do vegetal, que é a semente. O que acontece com o óvulo após a fecundação da flor? Você sabe? Os óvulos se transformam em sementes. Olha aqui está a estrutura da flor, veja, aqui está o carpelo, você vê nitidamente aqui o ovário que origina o fruto, e ali dentro eu tenho o óvulo. O óvulo vai originar o que mesmo? O óvulo vai originar a semente. Guarda bem isso. Ovário origina o fruto. O óvulo origina a semente. A semente é a futura planta, é o óvulo modificado e desenvolvido. Vamos dar uma olhadinha nas partes da semente? É importante. Então veja, a semente ela tem três partes básicas. Eu tenho aqui então um desenho de uma semente. A parte de fora da semente, que é a casquinha da semente, eu chamo de tegumento. A parte interna da semente eu vou encontrar o embrião. Esse embrião é que vai originar uma nova planta. E a parte nutritiva aqui é o endosperma. Esse endosperma, junto com os cotilédones, servirá para alimentar o embrião até que ele saia da terra e origine folhas que possam fazer a fotossíntese. Então os cotilédones eles são as primeiras folhas modificadas que têm a função de nutrição. Olha, aqui nós vamos dar uma olhada então no embrião. Veja, eu tenho aqui a estrutura da semente, né, que nós já vimos, o tegumento, o cotilédone, e aqui dentro o que interessa para nós agora é o embrião. O embrião ele tem duas partes muito importantes, que é a radícula do embrião e o caulículo do embrião. A radícula do embrião ela vai originar a raiz do vegetal. E o caulículo, por sua vez, vai originar tanto o caule como a folha. Olha, não deixa ninguém te pegar nessa ideia aí, hein? Por exemplo, radícula origina a raiz, caulículo origina o caule. E quem que origina a folha? O folículo? Não existe folículo. É radícula e caulículo. É o caulículo que origina as novas folhas. E aqui nós temos a germinação da semente, porque muitas sementes nós comemos e muitas outras precisam germinar para originar outras sementes para poder nos alimentar e alimentar todos os animais aí que estão na natureza. Então essa germinação ela é muito importante porque ela é o processo de crescimento da planta a partir da semente. E isso depende de alguns fatores ambientais, sabe? Como, por exemplo, a temperatura, a disponibilidade de água, de luz, de oxigênio. Então, para a sementinha nascer, ela precisa de alguns fatores, né? E muitas vezes todos eles devem estar reunidos para dar condições para a germinação da semente. Aqui eu tenho um processo de germinação em dois grupos das angiospermas, as eudicotiledôneas e as monocotiledôneas. Veja que nas eudicotiledôneas você tem uma semente. É o caso do feijão, por exemplo. Essa semente ela é dividida em duas partes, né? E a gente chama ela de cotilédone. Então, a eudicotiledônea tem dois cotilédones, enquanto a monocotiledônea tem apenas um cotilédone, né? Então, você percebe aqui que as eudicotiledôneas elas acabam levando para fora do solo aquela sementinha, a parte nutritiva da semente, enquanto as monocotiledôneas não fazem isso, elas só têm um cotilédone. Dispersão da semente. É importante dispersar a semente? Sim, é importante que você disperse ela pelo planeta todo, né? E o ambiente é que vai dar condições para que ela possa germinar.
Essa dispersão ou disseminação da semente é de grande importância para a reprodução de muitos vegetais. Outro fator importante da dispersão de sementes é o fato desse mecanismo possibilitar o desenvolvimento dos vegetais nos mais diferentes ambientes. Essa dispersão, então, ela pode ocorrer de várias maneiras. A primeira maneira aqui que você conhece bem é a dispersão feita pelo vento, chamado anemocoria. Tá vendo? Anemo é vento, coria é semente. Então, a dispersão da semente, esporos e frutos, realizada pelo vento. Quem, né, já não brincou com dente de leão, soprando e vendo aquelas sementinhas voando? Um outro mecanismo seria a zoocoria. Zoo, animal. É a dispersão, então, realizada principalmente por insetos e aves. E aqui deixo aquele apelo para proteger principalmente as abelhas, né, que estão passando por um período muito difícil e são os maiores polinizadores do planeta. Mas eu tenho aqui também a nossa famosa gralha azul, que é o símbolo do Paraná, né? Ela pega o pinhão, que é a semente do pinheiro, da gimnosperma, enterra para se alimentar depois. Muitos desses pinhões ela esquece, enterrado, esquece onde colocou, e aí nascem novas árvores. Os morcegos, quando eles comem os frutos, eles engolem as sementes e depois, quando eles estão voltando para casa, voando, eles vão defecando e liberando aquelas sementes em vários locais. E por último, quem é do interior aí, né, conhece o tal do carrapicho. O que é o carrapicho? O carrapicho é uma semente que gruda no pelo dos animais e os animais levam elas para longe. Pode grudar também na roupa dos seres humanos e depois chega lá, você tira aquilo, joga em outro lugar, dispersando a semente. E a hidrocoria. A hidrocoria é aquela dispersão feita pela água, né? Água. E o caso mais clássico aqui é o caso do coco da Bahia. Veja aqui no coco da Bahia, o pé de coqueiro lá no fundo, o coco ele tem água dentro e ar, então ele flutua e com o tempo ele vai secando, ó, ele fica um coco seco, chega na areia e ele germina. E aqui tem uma curiosidade, o que a gente come do coco da Bahia é a semente. Aquela parte branca que você come é a semente. Tá? Aquilo que você chama de casca, que é bem duro, aquilo ali é o fruto. Tá ok? Então não esquecem, o que você come do coco da Bahia é a semente. E por último aqui, para a gente fechar o nosso vídeo de hoje, vamos falar da dormência da semente. A dormência da semente é um recurso de adaptação evolutiva utilizada pelas plantas para germinarem na época mais propícia para o seu desenvolvimento. Nada mais justo, né? E essa dormência deve ser interrompida por um processo denominado quebra da dormência, que torna a semente apta a germinar, né? Então, essa quebra da dormência pode classificar esses grupos em fatores endógenos, que quebram a dormência, e fatores exógenos, que quebram a dormência. Muitas sementes precisam de estímulos internos. Então, endógena, internos, que é o caso dos hormônios, por exemplo. E outras sementes precisam de fatores externos, exógenos, que é o caso da disponibilidade de água, de oxigênio, de luz. Muitas sementes precisam passar por um fenômeno chamado invernalização, que é passar por um período frio, o inverno, colocado na geladeira. Tá? Então, cada semente possui um tipo de dormência. Por isso que às vezes você se frustra, você pega lá uma determinada semente, planta lá, espera e a semente não germina. Alguma coisa está errada nesse processo. Tá bom? E hoje nós vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou, mas eu volto em breve. Me aguarde. Tchau, pessoal!